Juízes capítulo 7 e o versículo de número 16 é o texto que nós vamos ler neste momento. Livro de Juízes, dos Juízes, capítulo 7 e o versículo de número 16, amém? Vamos ler esse texto nesta noite para a glória do nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 7 e o versículo de número 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro, amém? Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, vamos orar agora. Pai, este é o teu momento, Pai. Cremos que este momento que o Senhor vai revelar a todos nós, todos que estão vendo esse vídeo, todos que estão participando desta live, e para nós que estamos aqui no templo, a tua santa palavra. Desde já amarramos e repreendemos o ladrão da semente, para que não roube o que vai ser semeado nesse instante. Cremos que o Senhor trará à existência aquilo que não existe na vida dos teus filhos, e já te louvamos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, né, meus amados irmãos? Estamos momentos, como sempre, estamos ministrando palavras que edificam, palavras que preservem a fé, palavras que estimulem a você a lembrar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que tenho certeza que Ele irá fazer pelas nossas vidas. No entanto, é importante você, cada palavra que Deus está ministrando, cada mensagem que tem chegado ao teu ouvido, com certeza tem um propósito. E quando eu meditava nesse texto, na verdade faz parte de uma história bastante interessante, do livro de Juízes, capítulo 6 e 7 em diante, a história de Gideão e seus 300 homens. E o que me chama a atenção desse fato é que a Bíblia diz que Gideão foi chamado por Deus para uma grande missão. Uma missão que nós já sabemos contra os midianitas, uma época em que Israel não obedecia ao Senhor, uma época que Israel estava disperso, não havia rei, havia homens que Deus levantava de hora em hora, de tempo em tempo, para ser juízes, os juízes de Israel. E nesta época as pessoas faziam o que queriam, cada um se dirigia, cada um fazia o que ele achava melhor. E a Bíblia diz que Deus, por causa do pecado do povo, permitiu que os midianitas, um povo inimigo, viesse afligir a Israel. E neste período Deus levantou a Gideão, vocês sabem, de uma maneira bem inusitada, porque Gideão, num primeiro momento, não queria, talvez no seu coração imaginava ou pensava do tamanho do desafio que ele estaria disposto a enfrentar. Mas a Bíblia diz que ele fez aquela prova com Deus, os novelos de lã, e a Bíblia diz que ele aceitou o desafio do Senhor. E ele aceitou ser o libertador, ser o juiz naquele momento do povo de Israel. E ele chamou todo Israel para poder guerrear e defender-se e atacar os midianitas, um exército poderoso, numeroso, algo incalculável. E a Bíblia diz que surgiram 32 mil homens, a gente sabe da história, e aí Gideão chega com aqueles 32 mil homens, e a Bíblia diz que Deus fala que tinha muita gente, porque na visão de Deus, quanto mais pessoas, mais possibilidade daquelas pessoas, ou seja, do povo de Israel, achar que não fosse o Senhor que tinha salvado, mas que seria a mão deles, que seria a força dele, que seria o número do exército que ele tinha. Então a Bíblia diz que Deus limitou e disse: olha, aqueles que são covardes, tímidos, medrosos, voltem. E a Bíblia diz que quando Gideão falou isso, apenas restaram 10 mil homens. 10 mil homens ficaram, e Deus ainda disse que ainda tinha muita gente. E a Bíblia diz que levou aqueles homens para o rio, e quando chegou lá, aqueles que tomaram a água como se fosse cachorros lambendo a água direto, esses foram dispensados. E 300 que não deixaram as armas de lado, que não se despuseram das suas armaduras, da sua espada, mas com uma mão colocava água na boca, esses separaram de um lado e foram os 300 homens que foram lutar com Gideão. Mas essa história todos nós já sabemos, mas a parte da história que eu quero destacar é o momento da batalha e os 4 atos especiais, proféticos, que fazia uma revelação poderosa lá no Novo Testamento para as nossas vidas. A Bíblia diz que Gideão
separou, como diz o texto que eu li para vocês em Juízes capítulo 7, versículo 16. Gideão separou aqueles 300 já eram poucos, né? Imagine separados. Então colocou 100 em cada guarnição, e ele ficou em uma daquelas guarnições, ficou com Gideão. E a Bíblia diz que para cada homem, não foram para alguns homens, não foram para um terço apenas dos homens, mas todos os homens, os 300 homens, eles tinham um cântaro, ou seja, um vaso na mão, esse vaso vazio, mas com uma tocha acesa dentro. E a Bíblia diz que na outra mão, ou seja, na mão esquerda, ele tinha o vaso na mão esquerda com a tocha na mão, e na mão direita uma trombeta. E a Bíblia diz que este foi o armamento que os 300 levaram para a guerra. Foi esse armamento inusitado que Gideão deixou na mão daqueles 300 homens, que em si já eram poucos comparado aos números que os midianitas estavam ali acampados em seu território, em seu acampamento. E a Bíblia diz que nesse momento onde talvez alguns das companhias, naquelas guarnições, ficaram se questionando: como é que nós vamos vencer um poderoso inimigo com vaso na mão esquerda e com uma trombeta na mão direita? Como é que nós vamos vencer com as nossas mãos ocupadas, as mãos que poderiam ser usadas com a espada, as mãos que poderiam ser usadas com uma lança, com escudo, agora estavam ocupadas com um vaso de barro, e na outra mão uma trombeta. Sabe, queridos, algo bem inusitado, sabe, bem a linguagem de Deus para nós, como algo representativo. Deus faz tudo com propósito. Nada de Deus é à toa, nada que está escrito nas Santas Escrituras estão aí por acaso, está aí apenas por uma coincidência. Deus tem um propósito para todas as coisas, amém ou não? E a Bíblia diz que Gideão, percebendo talvez os olhos de alguém, talvez alguns pensando em fazer diferente, talvez tomar uma outra iniciativa, Gideão escreveu, aqui está no livro de Juízes capítulo 7, versículo 17, diz assim: e Gideão lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer, e quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Sabe, deixou bem claro para todos aqueles 300 homens que Gideão seria o modelo, seria aquele que deveria ser copiado, que deveria ser seguido, e os demais deveriam cumprir apenas aquilo que ele faria, para que não houvesse nenhum que tivesse uma ideia diferente do principal, do que Deus estava dirigindo aquele homem de Deus. Sabe, queridos, nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes as estratégias que Deus nos dá, seja na vida pessoal, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, elas devem ser copiadas de quem está copiando a Cristo. Como Paulo diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que experiências espirituais, que coisas grandes Deus tem para fazer no meio da sua igreja, na sua vida, na sua família, desde que nós estejamos ou estamos disponíveis para seguir o modelo que é Jesus, para olhar para Ele, como a Bíblia diz, olhando para Ele, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Então a gente começa a perceber que existe algo a ser revelado nessa história, nessa guerra que aconteceu entre os 300 homens e Gideão contra os midianitas. A primeira coisa que Gideão fez foi tocar a corneta, a trombeta. A trombeta, ela foi o primeiro ato, foi a primeira experiência, foi o primeiro momento daquela guerra que foi ganha pelo Israel. Sabe, queridos, eu não sei se vocês entendem, mas muitos irmãos que estão me vendo, outros que vão estar vendo depois da live, já foram militares ou são militares. Nós sabemos que no Brasil, no exército brasileiro, tem mais de 35 toques diferentes de corneta, que cada toque revela um tipo de ação que deve ser feita após o toque. O toque é para despertar, o toque do amanhecer, o toque da alvorada, o toque de guerra, o toque de recuo, todos os toques têm um sentido.
já que durante o campo de batalha não teremos microfone, não teremos alto-falantes. Então a corneta é um meio de comunicação, de comando, é um meio que o capitão tem para dar a ordem aos seus comandados, para seguir uma direção, para que ninguém se dispersem, para que ninguém faça diferente, para que ninguém ouse em fazer de maneira isolada, de maneira solitária. Sabe, queridos, tem uma lição para nós nesse aspecto, que Deus deseja que a igreja dele ande unida, que a igreja dele ande fazendo, ou executando as ordens que Deus nos dá, de maneira unânime, de maneira unida, juntos, obedecendo a voz de comando dele, obedecendo a voz e a direção dele. Quando Deus nos dá uma direção, seja através do pastor, seja através dos líderes que Deus levantou à frente do ministério, da frente da vida, da tua vida, que você está sobre cobertura espiritual, aprenda a ouvir ordens, aprenda a ouvir direção. Não tome decisão, irmão, sem comando. Quantos cristãos, amados, infelizmente estão pagando um preço caro, porque simplesmente abrem a boca e dizem assim: ninguém manda em mim, ninguém me dirige, eu mesmo vou tomar as minhas decisões. Tome cuidado, porque muitas pessoas acabam perdendo as batalhas por causa da individualidade, por causa da maneira que você conduz a sua vida, se isolando do grupo da igreja. Pastor, mas na igreja tem um monte de gente carnal. Queridos, não é porque a igreja tem gente carnal que você tem que fugir dela. Até porque no mundo tem tantas pessoas que você convive, seja no seu trabalho, no seu dia a dia, que nem salvas são carnais, e mesmo assim você não foge do seu trabalho, você não foge deste mundo, amém? Então a igreja é um lugar de tratamento. Pastor, mas na igreja tem muita gente hipócrita. Pastor, na igreja tem muita gente mentirosa. Irmãos, queridos, se você for procurar uma igreja perfeita, procure ser perfeito para a igreja. Se você procura uma igreja perfeita, então procure ser perfeito na igreja. Porque se eu olhar para a sua vida ou para a minha vida, você vai perceber que nós também não somos perfeitos. Como iremos exigir perfeição de alguém quando não temos, quando não somos? Amém? Pastor, mas é difícil seguir o grupo, é difícil conviver, irmãos. A ovelha, ela pasta junto, ela fica isolada, até porque ela se torna vulnerável. Nós temos que aprender a ouvir a voz de comando, fazer tudo o que ele está mandando. Lembra daquele casamento lá de Caná da Galileia, quando estava faltando o vinho e os homens vieram pedir ajuda? A Bíblia diz que Maria falou assim: façam tudo o que ele mandar. Sabe, queridos, muitas vezes queremos tomar a rédea da situação e queremos fazer da nossa maneira, da nossa forma, e aí passamos à frente do mestre, ultrapassamos a medida do mestre, ultrapassamos o limite aonde Deus age através da voz de comando, e passamos à frente da nuvem. A nuvem está sobre nós, dando a direção, dando o comando, e nós temos que estar disponíveis, nós temos que estar atentos para ouvir a voz de comando. Então a primeira coisa, o toque da trombeta representa comando, direção, ajuntamento. Olha, imagine que coisa linda, quando se toca a trombeta, sabe, a corneta lá no quartel, todo mundo que está separado se junta, hein, meu irmão? Quando toca a corneta no local, todo mundo entra numa fila, todo mundo entra numa linha, todo mundo entra no mesmo propósito. É assim que é o simbolismo da toque da trombeta. Naquele momento o exército estava preparando, então o toque da trombeta estava dizendo: se preparem, vai acontecer a batalha agora, estamos juntos, estamos unidos. O toque da trombeta é a voz de comando de Deus sobre as nossas vidas. Aí a segunda coisa que eles fazem, eles pegam os vasos que estão com tochas dentro, dos vasos vazios, e a Bíblia diz que eles pegam e quebram o vaso. Eles quebram o vaso, e quando eles quebram esse vaso, sabe, o vaso fica despedaçado, aquele pedaço de barro todo esmiuçado, representando que eu e você, representando este vaso, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que quebrar nossa natureza carnal. Nós temos que quebrar aquela natureza humana, adâmica, que muitas vezes quer se impor, quer fazer a sua vontade, quer fazer do seu jeito. E aí nós precisamos nos quebrar. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho, precisamos quebrar a nossa vaidade, a nossa prepotência. Naquele momento aqueles homens estavam dizendo assim: nós estamos nos quebrando agora porque nós dependemos exclusivamente do Senhor.
Deus estava dizendo para Israel: eu quero que vocês aprendam a depender de mim, porque vocês são vasos. Vocês são vasos feitos de barro. Vocês são limitados, são simples. Mas o que está dentro de você é precioso. O que está dentro de você é uma tocha que está escondido. Muita gente não vê, irmãos. Muitas vezes, querido, a tocha, que é a presença do Espírito Santo, ela só é revelada depois que nós quebramos a nossa vaidade. É quando nós quebramos o nosso orgulho. É quando nós quebramos o nosso eu. É quando nós quebramos a nossa prepotência, o que nós achamos que nós somos fortes, que nós vamos ganhar essa guerra contra esse vírus ou contra qualquer coisa com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Na verdade, quem vai ganhar a nossa guerra, quem vai ganhar essa guerra é o Senhor. Ele está tomando a frente da tua vida agora. Ele está tomando a frente da minha vida agora, porque Ele que é o Senhor da batalha. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia diz que na mão esquerda, simbolizando a mão do coração, a mão esquerda que liga as emoções humanas, a mão esquerda, né, que liga o coração. Sabe, aquele momento o povo está dizendo assim: olha, eu estou quebrando a minha natureza, o meu coração diante do Senhor. E o terceiro ato qual é? Na hora que eles quebravam, sabe, o vaso, na hora que eles quebravam aquele vaso de barro, dentro dele tinha uma tocha acesa, que simbolizava o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou a luz deste mundo, que simbolizava o Espírito Santo dentro de nós. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, parte A, diz que Jesus falou assim: ó, vocês são luz do mundo agora, porque se vocês estão em Cristo, e Cristo está dentro de vocês, vocês vão refletir esta luz. Agora, como é que eu reflito que Jesus está dentro de mim? Quando o vaso é quebrado, quando a minha natureza é quebrada, quando o meu orgulho é quebrado. Pode perceber, irmãos, que eu só consigo revelar Cristo a vocês se eu quebrar a minha natureza, se eu me humilhar diante do Pai, se eu começar a me colocar como servo. Aí a luz de Cristo aparece, aí o brilho do Espírito Santo que está dentro de nós aparece. O que é precioso que está dentro de nós só vai aparecer quando quebrarmos o vaso de barro. A Bíblia diz que eles quebraram os vasos, levantaram as tochas, e no outro lado eles confessaram e eles falaram. Depois que eles fizeram tudo isso, eles estavam já estavam com a trombeta tocada, já estava com o vaso quebrado, já estava com a tocha acesa. Agora eles gritaram, eles invocaram o nome do Senhor. Eles disseram: é pelo Senhor e por Gideão. É pelo Senhor e por Gideão. Talvez vocês não entendam, mas a palavra Gideão quer dizer aquele que corta. É aquele que corta, é o cortador. A Bíblia diz que a espada bigúmia, a espada que é a palavra de Deus, ela corta dos dois lados, mais cortante, mais penetrante do que uma espada bigúmia, é a palavra de Deus. Naquele momento, eles confessaram o Senhor, eles confessaram a palavra, eles estavam ali representando, dizendo assim: olha, quando o crente recebe a voz de comando, aleluias, e obedece essa voz de comando, se humilha, o poder do Espírito Santo se revela através dele, e aí ele grita, aí ele testemunha, aí ele fala, aí ele confessa o nome de Jesus, porque agora ele tem autoridade. Sabe, irmãos, aquele povo, aqueles 300 homens e Gideão só puderam gritar o nome de Deus lá no finalzinho porque estavam investidos de autoridade, porque eles obedeceram a voz de comando, porque eles quebraram o vaso de barro e porque eles levantaram a tocha. Depois dessa sequência profética, a Bíblia diz que eles gritaram, eles confessaram. Existem muitos cristãos que querem confessar Jesus sem obediência, sem humildade e sem fogo. Como é que você quer confessar Jesus, falar de Jesus para outras pessoas, quer antecipar o grito? Vejam bem que o grito pelo Senhor e por Gideão foi o último ato desta guerra vencida das montanhas. Essa guerra foi vencida nas montanhas, porque na hora que eles gritaram, os midianitas com medo começaram a se matar, começaram a correr, um grande alvoroço aconteceu e Deus deu a vitória ao povo judeu. Deus deu vitória aos hebreus naquele momento. Sabe por quê? Porque eles obedeceram a voz de comando, porque eles quebraram o vaso de barro, porque eles levantaram a tocha, simbolizando o Espírito Santo, e depois gritaram.
Sabe, queridos, tem muitas pessoas que usam o nome de Jesus, que falam o nome de Deus, mas falam em vão. Por quê? São pessoas que não obedecem à voz do Senhor. São pessoas que não se humilham a reconhecer o seu pecado, a reconhecer a sua limitação e deixar Deus quebrar o vaso, trabalhar nas suas deficiências. E depois, irmãos, esses mesmos irmãos não conseguem levantar a tocha do brilho de Cristo. São luzes escondidas, o testemunho é escondido. Eles não conseguem, porque não quebraram o vaso, a luz fica escondida. Amado, se o vaso não for quebrado, a luz fica escondida. Ninguém sabe que você é cristão. Na rua, no trabalho, ninguém vai saber que você é crente. Ah, pastor, mas eu vou colocar uma roupa de crente. Pode até que por fora achem que você é, mas se não brilhar o brilho da tocha, da presença do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Do testemunho do Senhor, que a luz deste mundo atingir o mundo e as pessoas olharem para você e ver que você é um vitorioso no Senhor. Amém ou não? Mas tudo isso é maravilhoso, irmãos, que Deus fez aqui, livrou Israel neste momento das mãos dos midianitas, usando Gideão, os seus 300 homens e uma estratégia extremamente inusitada: tocar a trombeta, quebrar o vaso e levantar a tocha, e ainda por fim gritar, invocando o nome do Senhor e de Gideão. Sabe, talvez vocês não percebam, mas existe uma semelhança do que aconteceu no livro de Atos. A Bíblia diz que Jesus chegou para os discípulos e diz assim: fiquem em Jerusalém. Deu a voz de comando: fiquem em Jerusalém. Estejam lá em Jerusalém. Estejam em Jerusalém juntos, unidos, sabe? É como se Jesus tivesse pego uma corneta, sabe, daquelas do exército, ou uma trombeta, tivesse dito: pá, vocês vão fazer isso agora. Esse toque que eu estou tocando agora é para que vocês vão para Jerusalém. Eu quero que vocês se unam. Eu não quero que Pedro vá para Samaria. Eu não quero que Tiago vá lá para os confins da terra. Eu não quero que vocês estejam juntos, unidos. Eu quero que vocês se ajuntem, se aglutinem. Eu quero que vocês se unam. Eu quero que vocês estejam em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles obedeceram à voz do Senhor. Eles reconheceram a voz de comando do mestre. E foram todos para Jerusalém e começaram a orar. Começaram a clamar. Se humilharam. Aquele Pedro que era impulsivo começou a andar na linha. O Tiago e o João, que achavam que tinha um lugar melhor na presença de Deus, começaram agora a entrar na linha. Aqueles discípulos que antes cada um fazia o que queria, cada um era ousado, outros eram tendenciosos, agora estavam todos coesos no mesmo lugar, orando e buscando algo que todos eles receberiam ao mesmo tempo. A Bíblia diz que aqueles homens foram lá, se humilharam, porque quando nós recebemos ordens e as obedecemos, nós estamos nos humilhando. Sabe por quê? Muitas vezes a ordem contraria a nossa natureza, a ordem vai de contra aos nossos pensamentos, e nós, principalmente os homens, né, que são cheios de vaidade, orgulho, engole aquele orgulho e diz assim: eu estou aqui para servir, eu estou aqui para obedecer. E eles foram para Jerusalém, se humilharam, oraram, clamaram ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Os vasos foram quebrados. Na humilhação, aqueles vasos foram quebrados, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e a tocha que estava escondida em Pedro apareceu, e a tocha que estava aparecida no Tiago apareceu, e a tocha que estava em João apareceu, e a Bíblia diz que todos que estavam ao redor daquele cenáculo começaram a olhar para dentro e dizer: o que está acontecendo com este homem? O que está acontecendo com esses galileus? Eles agora estão falando outras línguas, eles agora estão cheios de alguma coisa. Era o fogo que estava dentro deles, e agora estava o fogo brilhando, e o brilho desse fogo estava atraindo os olhares do mundo. Irmãos, quando nós quebramos a nossa natureza e obedecemos a voz do mestre, por onde você passa, você vai brilhar. Não o seu brilho, mas o brilho de Cristo através da tua vida. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, ali está alguém com um brilho diferente no olhar. Não é o carro dele, não é a roupa dele, não é o jeito dele, mas tem algo dentro dele que foi quebrado, e quando foi quebrado, foi libertado uma luz que está brilhando neste mundo. Aleluias. E quando a Bíblia diz que eles começaram a brilhar, e o mundo começou a olhar para o cenáculo e dizer: quem são esses homens? Porque eles estão assim? A Bíblia diz que Pedro logo saiu, fez um grande discurso, uma pregação maravilhosa, cheios do Espírito Santo. Pessoas se converteram, eles começaram a gritar o nome do Senhor, eles começaram a confessar, invocar o nome do Senhor, porque a batalha começa a ser ganha contra as forças das trevas quando nós declaramos o nome do Senhor. Quando você obedece a voz, quando você se humilha, Ele te enche do poder e você evangeliza.
O que aconteceu com Gideão está acontecendo com você hoje, meu irmão. Nós temos um mundo de midianitas aí, de inimigos das trevas, tentando se surgir contra as nossas vidas, tentando roubar a nossa plantação, destruir a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas Deus está levantando uma igreja que ao mundo parece pequena, parece limitada, não tem arma na mão, mas tem o cântaro quebrado, aí tem a tocha acesa e tem a sua voz aberta gritando pelo Senhor, e aí você clama pelo seu nome. Senhor, eu estou aqui no teu nome, o nome de Jesus Cristo, o nome mais poderoso do universo, a espada cortante, a palavra de Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, como tocha. Agora eles estavam testemunhando para o mundo, estavam gritando ao mundo, e os midianitas ficam confusos, os demônios ficam confusos e não sabem o que fazer diante de um crente cheio do poder de Deus, diante de um crente que obedece, diante de um crente que se humilha, diante de um crente que quebra o seu vaso e liberta a tocha que está dentro de você, e começa a gritar o nome do Senhor, e o Senhor te dará livramento, te dará cura, te dará proteção, porque você é um vaso com tocha dentro. E se você quer ver essa tocha brilhando, se você quer ver esse fogo brilhando, e quando você gritar que você tem autoridade para vencer o maligno, então quebre o vaso, obedeça às ordens. Ao invés de ficar separado, sendo um crente solitário, se una a outros irmãos. Procure irmãos que orem com você, procure irmãs que orem com você, não aqueles que gostam de fofoca, mas aqueles que oram, que compartilham da visão espiritual, porque Jesus ordenou a igreja a ir para Jerusalém para que eles estivessem unidos, unânimes em oração. E eles foram, obedeceram, se humilharam, eles clamaram, eles seguiram a direção, quebraram o vaso, e a tocha foi acesa, e gritaram, invocaram e testemunharam o nome de Jesus aos quatro cantos da terra, levando a palavra de Deus para Jerusalém, para Samaria e até os confins da terra. E hoje eu e você estamos aqui porque lá atrás aqueles homens, tão poucos homens reunidos em oração, foram cheios do Espírito Santo, quebraram os seus vasos e testemunharam deste amor de Deus que nos alcançou hoje. Amém? O testemunho que eu quero trazer para vocês nesta noite é que vocês obedeçam à direção do Espírito Santo, sejam submissos à ordem do Senhor, à voz de comando muitas vezes dada através do homem de Deus, que Deus colocou diante de você, sobre a tua vida, como cobertura espiritual. Segundo, quebre o vaso, se humilhe, porque os humilhados são exaltados. E quando você quebrar a sua natureza, o Espírito de Deus está dentro de você, vai fluir, e muitas pessoas vão ver o brilho de Cristo através da tua vida, e assim você terá autoridade para gritar o nome do Senhor, testemunhar deste amor poderoso sobre a espada, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para os quatro cantos desta terra, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, e alcançando até os confins da terra, porque você colocou a sua vida diante do Senhor. Você é um vaso com tocha dentro. Que Deus te abençoe nesta noite. Eu quero orar por vocês agora, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos orando pelos teus filhos que estão passando esta batalha terrível, cada um com a sua batalha, mas agora nos unimos em oração para dizer, Senhor, para o Senhor, o quanto nós te amamos e o quanto nós estamos submissos à tua voz de comando. Não queremos ir para a direita e nem para a esquerda, queremos estar submissos à tua direção. Se tivermos que ficar agora em Jerusalém, ficaremos, porque acreditamos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, Senhor, através da humilhação, do reconhecimento daquele homem e daquela mulher que se humilha na tua presença, que o Senhor venha demonstrar a luz de Cristo que está dentro deles, porque o vaso quebrado revela o poder do Espírito. Quando nós nos humilhamos, a tua glória aparece. Quando nós nos humilhamos, a tua presença aparece para o mundo, e assim teremos autoridades para confessar o nome de Jesus Cristo, o nome mais precioso desta terra, o nome que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, nós te agradecemos neste momento pela tua palavra, que os teus filhos que estão me vendo e me ouvindo possam obedecer à tua voz, possam se humilhar e possam brilhar com o brilho de Cristo nesta terra, sendo testemunha aonde quer que o Senhor coloque cada um, Senhor, para eles falar da tua palavra
palavra. Não esquecer que neste momento, Senhor, tão difícil, tantas pessoas estão sedentas de uma palavra de ânimo, de uma palavra verdadeira, de uma palavra que transforma, de uma palavra que modifica a situação. E nós queremos, Senhor, não nos homens, nós queremos no Senhor, não na nossa força, Senhor, não na nossa capacidade bélica, não no nosso aprendizado, mas na Tua voz, Senhor, na Tua voz de comando que nos dirige, que nos mostra o que devemos fazer. Senhor, que cada um que esteja aí me vendo e me ouvindo possa estar submisso à Tua voz. Pai, que Teu Espírito toque cada um agora. Dá uma noite abençoada, dá um dia abençoado. Que o Teu Filho que ouviu esta mensagem coloque em seu coração que a humildade, a submissão, que a obediência, que quebrar a natureza humana revela a natureza divina. Quando nós quebramos a natureza humana, revelamos a natureza divina que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. E conduz os teus filhos para abençoar a outras famílias, abençoar outras vidas. E nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor está entrando com providência agora de cura. O Senhor está entrando agora com providência de libertação, de transformação de vida. E eu creio, Senhor, que o melhor que o Senhor tem preparado para nós está chegando sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, seja sobre a vida de cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que o Senhor te guarde. Amém e graças a Deus.